O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda está chegando ao fim, termina na próxima terça-feira, dia 30 de junho, e muita gente vai aproveitar o fim de semana, né, para fazer a declaração. Para a gente saber como é que estão as entregas aqui em Goiás e tirar algumas dúvidas, eu converso agora com o supervisor do Programa do Imposto de Renda da Delegacia da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. Ai, que bom que você está aqui com a gente. Jorge, nos atualize como é que está o número, como é que estão as entregas de declarações aqui em Goiás nesse momento. Bom, até esse exato momento nós temos em torno de 790 mil declarações entregues, quer dizer, a expectativa de 1 milhão, portanto falta ainda 210 mil goianos ainda por entregar a declaração. Ou seja, bastante gente, mais de 20%. Né? Bastante gente, tendo em vista que houve essa prorrogação? Ainda tem muita gente, né? Porque com essa prorrogação a gente esperava que chegasse na reta final já com um número bem mais próximo do final. Mas infelizmente é a cultura do brasileiro, né? Deixar tudo para a última hora. E é bom salientar que temos ainda 7 milhões e meio de brasileiros por entrega à declaração, e se deixar muita gente para o final do prazo, pode haver congestionamento, porque embora o sistema da Receita esteja muito bem preparado para receber as declarações, ainda há concorrência também das pessoas jurídicas, uma vez que agora, com esse adiamento do final do prazo, também coincidiu com o final do prazo das pessoas jurídicas. O sistema é único de recepção, e com isso as pessoas físicas vão ter, então, essa concorrência a mais aí, e corre o risco de não entregar a declaração dentro do prazo. Tá, mas há alguma possibilidade desse prazo ser prorrogado novamente, já que tinha esse das pessoas jurídicas que estão dentro do prazo normal? Você acha que há alguma possibilidade de prorrogar o prazo para a entrega? Eu creio que não, porque está tendo dentro da normalidade até o momento e não há mais justificativa para prorrogar, até mesmo porque os documentos que as pessoas precisam para declarar, quer dizer, as informações são referentes ao ano anterior. Então, não justifica mais prorrogar esse prazo. As pessoas já devem ter tudo para fazer essa declaração. Vamos parar de enrolar, né, gente? E teve novidade com relação à declaração desse ano, Jorge? Nós tivemos algumas mais de ordem de programa, né? Facilitando aí para os contadores, mas temos duas novidades interessantes para as pessoas, que foi a antecipação do primeiro lote de restituição, que passou de junho para maio, inclusive já saiu o primeiro lote dia 29 de maio, e são apenas, nós temos apenas 5 lotes, né? Antigamente seriam 7 lotes, agora são só 5 lotes de restituição, e a tendência agora é que as pessoas recebam mais cedo. Quem não cair na malha vai receber a restituição até o dia 30 de setembro. Quais têm sido as principais dúvidas dos contribuintes na hora de declarar o imposto? As principais dúvidas são relacionadas à questão de deduções, né? Principalmente relacionadas ao plano de saúde. As pessoas acham que quem paga o plano de saúde pode declarar todo ele na sua declaração. Na verdade, não é bem assim, porque o dono da despesa não é necessariamente quem paga por ela, e sim quem tem o serviço prestado ou colocado à disposição. Se ele paga o plano para ele, para a esposa e para os filhos, e ele declara em separado, ele só pode declarar a parte dele e dos filhos que ele colocar como dependente na declaração. Além disso, as pessoas têm muita dúvida em relação à questão das receitas, dos rendimentos que deve declarar. Ele tem que declarar todos os rendimentos tributáveis que ele recebeu no ano, inclusive rendimentos de aluguéis, de dependentes, porque se ele incluir um dependente como na sua declaração que tem rendimento, ele tem que incluir o rendimento dele também. Por exemplo, em caso de rescisão trabalhista, tem que declarar o FGTS também? Sim, exatamente. É muito comum as pessoas utilizarem o FGTS também para aquisição de imóveis. Ele deve declarar o FGTS, que é rendimento isento, para justificar como contrapartida a aquisição de bens. Quais são os erros mais comuns que fazem com que as pessoas caiam na malha fina? Sem ser intencional, né? Sem ser intencional, gente. Os erros que as pessoas cometem ali, que dá uma bobeirinha e acaba caindo na malha fina e às vezes nem sabe, né? Porque tem gente que vai saber que caiu na malha fina já quase na hora de declarar o próximo e vira uma confusão, uma bola de neve, uma grana para pagar, e aí? Muitas vezes a pessoa cai na malha fina não é nem por culpa, é porque ele tem muitas despesas dedutíveis, e aí se ele ultrapassa um determinado parâmetro, a declaração é retida na malha para que ele possa comprovar junto à Receita Federal, apresentando os recibos e notas fiscais. Mas o principal motivo ainda é a questão dos rendimentos, né? Em relação àquilo que eu falei, muitas vezes ele declara
a principal fonte pagadora, não declara as outras, como por exemplo de aluguéis, ele não declara rendimentos de dependentes. É muito comum a pessoa cair na malha por omissão de rendimento de dependente que ele incluiu na sua declaração. Qual é o valor da multa para quem não entregar a declaração no prazo determinado agora? A pessoa que não entregar até o dia 30 de setembro, dia 30 de junho, até as 23 horas e 59 minutos, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido. Ela chega no máximo 20%, porém a multa mínima é de R$ 165,74. Por exemplo, para quem cai na malha fina, a pessoa é avisada de que forma? Porque eu já ouvi gente falando, nossa, eu fui saber, eu já estava declarando praticamente do outro ano, eu não sabia que tinha dado algum erro. A pessoa é avisada de que forma? É você que tem que ir lá olhar se está tudo ok? Como é que é? A pessoa pode, através de um código de acesso, verificar a situação dele na malha, mas normalmente, depois do prazo final da entrega das declarações, a Receita Federal geralmente costuma encaminhar uma cartinha para os contribuintes que estão na malha, né, para que eles façam a autorregularização. Mas não confie nisso, porque não é todos os casos em que a Receita Federal inclui na relação dessa cartinha. Então é bom as pessoas muitas vezes verificar no portal da Receita, né, ele cria um código de acesso e verifica se está ou não na malha. Geralmente, com quanto tempo a gente já pode fazer essa conferência para saber se está tudo certo? Normalmente, logo depois do prazo final para a entrega da declaração, a Receita Federal já libera isso. A Receita até já tem essa informação, mas ele prefere não disponibilizar, porque ainda tem, por exemplo, se você está na malha, por exemplo, por despesas médicas, e o profissional que você declarou, às vezes ele nem entregou a declaração ainda, pois pode haver então uma mudança desse status da sua declaração. Por isso a Receita não divulga muito durante o prazo da entrega da declaração. Certo. E na declaração a gente também pode escolher fazer uma doação de parte daquilo que a gente tem que pagar. Como é que funciona, Jorge? Explica direitinho. Porque tem gente que fica com dúvida, fala, tá, eu vou destinar tantos % do que eu tenho que pagar para uma instituição, mas aí vai diminuir o valor que eu tenho que pagar, não vai? São 2 boletos? Como é que funciona isso? Muito bem, muito boa a sua pergunta, até mesmo porque é uma grande novidade que nós temos neste ano também, né, que eu não falei anteriormente, é justamente a possibilidade de doação para o Fundo dos Idosos. Até o ano passado, a pessoa que não fez doação no ano anterior, ele poderia fazer doação de até 3% do seu imposto devido diretamente na declaração para o Fundo do Direito à Criança e Adolescente. Agora ele pode fazer também, como novidade agora, e no caso da criança ele poderia doar só 3%. Agora ele pode doar mais 3% também para o Fundo dos Idosos, essa doação diretamente na declaração. Quando ele estiver preenchendo a declaração, que ele tiver informado todos os rendimentos e despesas, ele já vai ter, então, o seu imposto devido. Ele pode, então, preencher as fichas, né, de doação diretamente na declaração, pode destinar até 6% do imposto que ele apurar na declaração para os fundos. Ali ele escolhe o fundo para fazer a doação, depois ele preenche o DARF, o próprio programa já preenche o DARF, ele tem que recolher obrigatoriamente até dia 30 de junho, e a Receita Federal devolve integralmente o valor para ele. Suponhamos que ele doou, então, 6% do seu imposto devido, vamos supor que esse valor aí dê R$500. Esse valor vai ser totalmente incluído na sua restituição, ou então deduzido do valor do imposto daquilo que ele tiver de pagar. Certo. E como é que funciona a regra do desconto? Me parece que tem um desconto, não sei se é pela idade do contribuinte, para idosos, eu não sei, aposentados, pensionistas. Como é que funciona isso, por gentileza? Bom, é o seguinte, porque tem a parte dos rendimentos isentos, referentes à aposentadoria ou pensão, para aquela pessoa que tem mais de 65 anos. Então, a partir do mês que ela completa 65 anos, ela tem uma parcela do seu rendimento, né, de aposentadoria ou de pensão, no caso do militar reformado ou na reserva, ele tem uma parcela de R$ 1.903,98 por mês, que é rendimento isento, ou seja, é retirado da base de cálculo do imposto dele. Isso é multiplicado por 13, né, porque são 12 meses mais o 13º, dá um total de R$ 24.750, que ele vai reduzir isso da sua base de cálculo. Então, com isso, ele vai ser bastante beneficiado aí em relação à tributação. Certo. Agora, para a gente encerrar, Jorge, se a pessoa entregou, já fez a entrega da declaração, mas viu que precisa retificar, teve alguma coisa lá que ela precisa corrigir, mas ela perdeu o número do recibo da última entrega. Como é que ela faz para conseguir fazer isso? Bom, a pessoa que tem que retificar, então é necessário que ele tenha o recibo,
ele vai ter que, pode ser através do e-mail, né? Um e-mail corporativo da Receita, que é o atendimento01.rfb@rfb.gov.br. Ou então, por esse telefone, por esse e-mail, ele pode conseguir, então, o número do recibo, ou então criando o código de acesso no sistema da Receita também. Bom, a gente, então, ressalta aqui, não deixe para a última hora, vai ter muita gente fazendo no fim de semana, mas, então, há a possibilidade de congestionamento no sistema na terça-feira, né? Corre o risco, sim, porque são muitas pessoas ainda. Nós temos 7 milhões de brasileiros ainda por entregar a declaração, e tem mais as pessoas jurídicas. Evitem o último dia para a entrega da declaração. Hoje o sistema está bastante ágil, com apenas alguns segundos você entrega a sua declaração. No último dia pode levar até horas e às vezes nem conseguir entregar. Certo, Jorge. Muito obrigada pelas informações. Uma ótima tarde para você. É sempre um prazer. Boa tarde para vocês também.